Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Voltamos com o professor doutor Fernando Silveira, uma das nossas maiores autoridades do mundo em leishmanioses. Ele é vice-diretor do Instituto Evandro Chagas e responsável pelo laboratório de leishmanioses do mesmo instituto que é a nossa referência mundial em doenças infecciosas, mundial. Tá? Eu comecei o programa dizendo que o Fernando não sabe o orgulho que eu tenho quando eu vou para o exterior e eu falo que sou da Amazônia e o retorno é assim, do Instituto Evandro Chagas. Então, eu ainda vou arrumar uma vaga lá só para dizer que eu sou. Mas eu sou revisor da revista, tá? Ótimo. Eu sou revisor da revista do Evandro Chagas. Mas olha só. Então, você tem um vínculo, com a instituição. Com certeza. O importante com é certeza, isso. Com certeza. Nós estamos falando de leishmaniose. E o Fernando vai falar agora, é uma doença grave, vocês já viram, muito grave, pode matar de tão grave. Fernando, além desse exame físico, desse exame clínico do fígado muito aumentado, do baço estupidamente aumentado, indo até no umbigo, ou passando do umbigo, a palidez, como eu faço exame de laboratório para diagnosticar a leishmaniose? Bem, do ponto de vista... Essa criança grave vai chegar, ou esse paciente vai chegar no médico, né? Exatamente. Vai chegar no médico. Essa criança, normalmente, ela chega a um posto de saúde, né? Onde ela recebe os primeiros atendimentos, os primeiros cuidados, e depois de uma avaliação clínica feita pelo colega, pelo médico, quando ocorre, né, essa suspeita da leishmaniose visceral, existem as provas laboratoriais específicas e as não específicas para a gente poder chegar a uma conclusão diagnóstica se de fato é a leishmaniose visceral. Dentre as provas inespecíficas, o hemograma é um exame que ajuda muito a gente digamos assim, a conduzir essa investigação na direção da leishmaniose visceral, porque no hemograma, desde, digamos assim, a primeira fase em que o paciente começa a apresentar sinais clínicos e sintomas da doença, já se observa no hemograma aquilo que nós chamamos de pancitopenia, não é? Diminuição dos leucócitos, das hemácias e das plaquetas em razão... Diminui tudo, né? Diminui tudo em razão... Diminui plaqueta, diminui as hemácias. Em razão do comprometimento medular. Da medula. E isso é uma observação que, em geral, quando eu estou fazendo uma palestra ou dando aula, conversando com os alunos, eu chamo muito a atenção para isso, porque, às vezes, um simples hemograma pode auxiliar muito a gente a conduzir a um diagnóstico nessa direção. E o hemograma é um exame fácil de fazer. Exatamente. Então, qualquer laboratório faz, né? Então, você pode fazer esse hemograma para investigar como é que se encontram esses elementos, né, na corrente sanguínea periférica. E, além disso, você tem a prova específica, que é, digamos assim, fundamental, que é um exame sorológico. Certo. Né? Além do exame sorológico, que o mais comumente usado na prática é a reação de imunofluorescência indireta. Imunofluorescência indireta. Reação de imunofluorescência indireta é um teste sorológico no qual vai ser investigada a presença de anticorpos específicos contra o agente causal da leishmaniose visceral. Então, no indivíduo que cursa com pancitopenia e que tem elevados títulos de anticorpos específicos contra a espécie de leishmania, chamada Leishmania infantum Chagas, que é o agente da leishmaniose visceral, você tem praticamente um diagnóstico fechado. Certo. E se você tiver condições
de solicitar a um colega hematologista que faça uma punção medular para que a medula seja investigada, na medula seja investigada a presença do parasito, bom, aí você tem um teste ouro, que é aquele que revela a presença do agente causal na medula óssea. Se você dispuser... Vai achar... Se você dispuser desse exame, aí você tem um diagnóstico concreto, sem dúvida, vai de que se trata. Lá na medula. Exatamente. Lá na medula. É. Fantástico isso. Então, o exame... A imunofluorescência qualquer laboratório faz? Não são todos os laboratórios que realizam esse teste. Os laboratórios de referência que nós temos no nosso estado é o LACEN, né? Laboratório Central. Exatamente, que realiza a reação de imunofluorescência indireta, e o laboratório de leishmaniose, do qual eu sou o coordenador. Lá no Evandro Chagas. Exatamente. Certo. Eu não sei se outros laboratórios particulares na nossa capital estão fazendo esse exame. Eu sei que alguns coletam sangue de pacientes suspeitos e remetem esse material para a região sudeste, onde tem laboratórios que têm condições de fazer. Exatamente. Que fazem isso. Exatamente. Mas o padrão ouro é a punção da medula. Exatamente, é chamado o mielograma, né? Para você realizar a pesquisa do parasito nesse material. Exatamente. Então, isso fecha, né? O diagnóstico. Nem sempre você dispõe. Mas, como ele disse, em se tratando de um paciente que procede de zona rural, onde sabidamente ocorre a transmissão da doença, com um quadro de pancitopenia periférica, né? E uma reação sorológica com títulos elevados de anticorpos específicos, você pode realmente fechar esse diagnóstico e aí, então, iniciar um tratamento específico que é eficaz contra a doença. A leishmaniose. A gente só precisa... Agora, antes de eu te perguntar do tratamento, tá? Eu queria te perguntar o seguinte: a prevalência é grande? Então... Pará. Essa pergunta que você fez agora é extremamente importante. Por quê? Eu sou formado na turma de 74 da UFPA. Então, eu tenho 39 anos. Eu fiz 40. Exatamente. Tenho 39 anos formado. Quando eu fazia o meu estágio de 6º ano, na antiga Santa Casa, nós tínhamos lá uma enfermaria de doenças tropicais. Tínhamos. E naquela época, a leishmaniose visceral era considerada rara no nosso estado. Naquela época? Naquela época era considerada rara. Nós tínhamos, historicamente, somado todos os casos que alguns autores haviam publicado, eu estudei isso, nós tínhamos poucos casos, cerca de 30 a 40 casos ao longo de quase 40 anos de história sobre a leishmaniose visceral. Em 1980, nós diagnosticamos um caso de origem da Ilha de Marajó, mais especificamente do município de Salvaterra, e de lá para cá, ao longo desses 38 anos, a história mudou muito. Aumentou. A história mudou muito. Hoje nós temos, em média, 250 a 300 casos de leishmaniose visceral humana no estado do Pará. 250 a 300 casos por ano. Por ano. Exatamente. No estado do Pará. Nos últimos 5 anos, talvez essa média chegue a uns 350 a 400 casos por ano. Especialmente porque, recentemente, nós tivemos 2 episódios, né, quase que epidemias de leishmaniose visceral em municípios da região sudeste do nosso estado, em Paraupebas e Canaã dos Carajás. Nos últimos 2 anos, nós passamos por momentos epidêmicos de leishmaniose visceral nesses 2 municípios. Fernando, e a situação... eu estou espantado com a quantidade, estou espantado mesmo.
Até 10 anos atrás, a leishmaniose visceral ela se concentrava apenas nas regiões norte e nordeste do nosso estado, com alguns casos na região oeste. De 10 anos para cá, ela se estendeu pela região sudeste e sul do nosso estado, e hoje a situação da leishmaniose visceral no estado do Pará é muito complexa. É uma epidemia. É muito complexa. É epidêmico. É muito complexa. E só para os estados vizinhos também? Bom, hoje na Amazônia, somente o Pará e Roraima registram casos de leishmaniose visceral. Pará e Roraima. Há uma história recente de um diagnóstico de leishmaniose visceral no estado do Amapá, mas é uma informação que precisa confirmar. É uma informação que ainda traz algumas dúvidas se o caso é autóctone mesmo. Então, eu não posso dizer que hoje nós temos leishmaniose visceral no estado do Amapá. Certo. Mas o Pará, na região amazônica brasileira, é o estado que concentra a casuística mais alta e mais importante que nós temos na região. Tem morrido gente, né? Sim, infelizmente a gente tem... Com essa porcentagem de gente acometida da doença, com certeza. Nós temos um número absoluto de óbitos em torno de 10 óbitos por ano nos últimos 5 anos no nosso estado. Morrer de leishmaniose. Infelizmente, a gente tem que registrar essa ocorrência fatal de alguns casos. Fernando, já que o nosso tempo está quase acabando, deixa eu te fazer a pergunta. Tratamento. Como é que a gente trata? Então, o tratamento... Tem tratamento? Sim, temos tratamento. Tem remédio? Ele é eficaz. Funciona. O governo dá? Exatamente. O tratamento é gratuito. O Ministério da Saúde, ele distribui na rede básica de saúde no país todo o antimoniato de meglumina, que é um antimoniato de meglumina, que é um antimonial pentavalente. Certo. É uma droga que é derivada de um sal de antimônio, portanto, é uma droga que em doses elevadas ela pode produzir efeitos colaterais importantes. Então a gente precisa de, digamos assim, uma certa cautela na hora de estabelecer um esquema terapêutico para tratar as leishmanioses com essa droga. Né? É uma solução... Injetável. É uma solução que pode ser injetada por via intramuscular ou por via na veia. Exatamente, ou intravenosa. Como, em geral, os pacientes requerem uma série grande de injeções para consolidar a cura, na minha experiência, por exemplo, eu costumo tratar as leishmanioses com 2 etapas, cada uma de 20 a 22 dias. Uma injeção todo dia? É uma injeção todo dia por 22 dias. 22 dias. Fazemos uma pausa de 7 a 10 dias para repouso e o paciente, então, recomeça o tratamento, faz mais uma série pelo mesmo tempo com as mesmas doses. Então, é um tratamento que requer muita paciência, né? Porque o que seria ideal seria nós termos uma droga para administrar via oral, mas não existe. Não existe? Não existe no mundo ainda uma droga estabelecida para ser usada para tratar leishmaniose de uso oral. O que nós temos são drogas para serem usadas por via endovenosa ou intramuscular. Além do antimoniato de meglumina, nós podemos usar também a anfotericina B ou a pentamidina, mas também são drogas que são utilizadas por via endovenosa ou intramuscular. O paciente precisa internar para isso? Então, nos casos em que o diagnóstico é tardio, né, com comprometimento, digamos assim, maior do estado geral do paciente, há necessidade de você fazer reposição né, de algumas condições que requerem uma reposição, não é? O paciente às vezes se encontra desidratado, então precisa de uma reposição. Há necessidade de você fazer uma internação, pelo menos, para iniciar a terapêutica por pelo menos uma semana e depois ele pode continuar o tratamento. Quando já estiver apresentando os sinais de melhora, pode fazer isso a nível ambulatorial.
Tem efeito colateral, Fernando? Sim, tem efeitos colaterais quando você utiliza doses elevadas, né? O Ministério da Saúde recomenda que se utilizem doses de 10 a 20 miligramas por quilo de peso, né? E eu sempre costumo dizer que as doses que eu utilizo são de, no máximo, 15 miligramas. Certo. Exatamente para que a gente não corra risco de produzir efeitos colaterais desagradáveis aos pacientes. Certo. Que, em geral, eles sentem o quê? Eles sentem dores articulares, às vezes cefaleia, náusea, alguma coisa dessa natureza. Fernando, como o nosso tempo acabou, eu vou te convidar para voltar mês que vem para a gente continuar falando disso. Tá? Porque nós deixamos de falar da leishmaniose da pele. Da pele. Só falamos da leishmaniose visceral. Para você ver como o tema é complexo, né? Há muita coisa para ser debatida a esse respeito. E a gente precisa realmente divulgar esse tema na nossa região, porque especialmente o Pará, na região amazônica, é um estado que tem uma casuística importantíssima em termos de leishmaniose. Com a prevalência da doença no mundo atual. Era uma coisa que, na faculdade, você fica imaginando, na minha época de faculdade, só teve 30 casos, não deve ter mais, né? Sim. E, de repente, está cheio. É verdade. Né? Fernando, eu vou te convidar. Eu acho que semana que vem a gente vai continuar discutindo isso aqui. Tá bom. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Lembra do nosso professor de doenças infecciosas? Era o chefe da cadeira? Então. Era o... Professor Gervásio. Gervásio Brito. Vamos oferecer o programa a ele? Sim, sem dúvida. Professor Gervásio Brito, que foi nosso professor de doenças, era o chefe da cadeira. Tá? Depois eu te conto uma história importante dele. Professor Gervásio, onde o senhor estiver, este programa foi em sua homenagem. Até o próximo domingo, turma, e uma semana abençoada para todos. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.